Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CDFs, o podcast da editora Logos. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre inteligência, sobre cibersegurança, direito, diversos temas. Estamos aqui, como sempre, com o nosso querido Vitorelli. Tudo bem, Vitorelli? Olá, pessoal. Estamos aqui também com o Lorenzo, o sócio da Logos, o dono da Logos, o chefão. Olá, pessoal. Tudo bem? E estamos aqui também com o Lucas Moreski. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Falei o teu nome certo? Lucas Moreski? Moreski. Moreski, muito bom. O Lucas é mestre e agora doutorando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com um período de sanduíche na Universidade de Corunha, na Espanha. Ele é pesquisador em Direito Constitucional e Tecnologia, professor, advogado, com experiência em inteligência artificial e cibersegurança. Falei tudo certo também? Colocando assim até parece importante, né? Bom, Lucas, eu acho que pra gente começar, a questão da inteligência artificial é uma coisa que tá animando e preocupando, né? Acho que quase todo mundo. Talvez a gente poderia começar a nossa conversa por uma tentativa de definição. Como definir o que é inteligência artificial? Hoje em dia parece mais uma ferramenta de pesquisa e de copia e cola de trabalho escolar e de universidade. Muita gente usa mais para isso, né? Mas o que é inteligência artificial? Bom, esse é aquelas perguntas que não tem resposta certa, né? Termo de difícil definição, polissêmico por essência. Mas a inteligência artificial ela vem aí, sobretudo a partir, né, da pandemia. A gente começa a ter um pouco mais de desenvolvimento das IAs, no que a gente chama de IAs acessíveis, né? Que todo mundo tem acesso pela internet. E começa então essa difusão acerca de uma nova onda das inteligências artificiais, tema que acho que como todos aqui, né, durante a infância viam em filmes, em séries, em livros, e não imaginavam o quanto isso ia ser incorporado na nossa vida cotidiana. Mas a inteligência artificial, assim como algoritmos, né, são temas que nascem muito associados a uma tentativa de humanizar uma ferramenta que sempre foi atribuída, sempre foi utilizada dentro do âmbito da academia, sobretudo das ciências, né? Sobretudo da medicina, das ciências de engenharia e da economia. Nós sempre tivemos, dentro desses campos, o uso de modelos estatísticos, que é, na verdade, o nome secreto da IA, né? Modelos estatísticos. E a construção, então, da inteligência artificial foi um modo, então, criado lá nos anos 80, para desmistificar esse sentimento acerca de ser só um modelo estatístico e não capacitá-la para que ela fosse ainda mais, né, entregasse ainda mais para a comunidade acadêmica e para a sociedade. O que acontece? Quando a gente fala em inteligência artificial, dá a entender de que é alguém, né, inteligente, ainda que seja artificial, não seja de carne e osso. A questão é que a inteligência artificial ela não é nem inteligente, nem artificial, né? Ela é construída a partir da nossa racionalidade humana, ela tem um quê de construção humana, a arquitetura de dados, ela é feita todas por seres humanos, por programadores, e hoje em dia até por não programadores, né? Sobretudo ali com a possibilidade do ChatGPT nos entregar exatamente algumas linhas de código. Ela começou a ser difundida, inclusive, na preparação, né? na construção do código. E também não é plenamente inteligente porque ela não anda por suas próprias pernas, no quesito de que ela não inova em relação a nada que já não exista em termos de construção histórica, que esteja na arquitetura, nos dados ou então na codificação. Né? Então, acho que é um bom partido, assim, é um bom ponto de partida nós iniciarmos por aí. Não é nem inteligente, nem artificial, ela é fruto de uma construção histórica do ser humano e geralmente para resolver um problema específico, né? Nós temos, claro, definições, né? Aquela parte que o professor faz conceitos no quadro, mas nós temos algumas definições aqui, sobretudo entre IA general ou generativa, né? IA genérica e IA narrow ou IA estrita, né? Então, quando nós trabalhamos com isso, nós temos que a inteligência artificial estrita, ela faz uma única função, mas a gente pode pensar numa calculadora, ela tem uma única função, que é realizar cálculos, né? E seria, portanto, um algoritmo já complexo, a nossa própria calculadora.
E nós teríamos IAs gerais, né? IAs que são capazes, então, de formular uma série de respostas, sobretudo de maneira narrativa, que é o caso do ChatGPT, que conseguem, então, otimizar a perspectiva do uso da linguagem para outros problemas. O ChatGPT consegue resolver problemas de matemática, entregar linhas de código, gerar imagens, então ela tem um escopo um pouco mais amplo do que uma IA plenamente estrita. Só que nós ainda estamos muito longe da AGI, né, que seria aquela a inteligência artificial geral, em sentido muito amplo, que seria mais ou menos assim a Skynet. Do Blade né? Runner, né? O que é uma AGI? Uma AGI seria uma inteligência artificial geral em âmbito da capacidade dela de organizar um paradigma de construção de outras inteligências artificiais, né? Então ela conseguir caminhar a partir da programação que é dada a ela e ela entender que aquele fluxo de trabalho não é tão produtivo sozinha, de modo que ela cria outras inteligências artificiais, essas sim estritas, que é o que a gente chama de Baby AI, né? Que são ali fruto, então, de uma construção específica. Cada probleminha vai ser resolvido com uma parte da programação automática, que a IA, ela mesma, chega à conclusão de que precisa dedicar o seu tempo ali, o seu espaço de disco otimizado para outras funções mais complexas, que podem ser inclusive só de gerência das outras IAs, do que especificamente ficar ali corrigindo um texto. Ou seja, uma IA Uma imagem. uma IA que consegue criar, uma IA Se o que a gente está tendo até agora são modelos estatísticos que dão, pelo que eu entendi, se é modelo estatístico, ele dá uma resposta provável em relação ao que... É uma inferência provável em relação ao que a pessoa colocou lá na IA, né? E aí quando você salta para um modelo em que a própria IA ela tem uma certa criatividade, né, em relação ao que está sendo colocado para ela, me parece que é um salto qualitativo. Eu até agora não vi alguém me explicar como seria possível esse salto qualitativo, sendo que nós estamos trabalhando no modelo estatístico até agora e até agora não tem nenhum sinal de que isso mudaria. Como é que as pessoas justificam isso e qual que é a tua visão sobre esse salto qualitativo que seria necessário para algo virar um AGI, vamos por assim? Bom, eu acho que a gente não vai conseguir ter uma AGI tão logo, sabe? Bom, falar isso em termos de inteligência artificial parece piada, né? A cada 2 meses a gente tem um novo salto em relação à qualidade da IA em si. Mas quando a gente está trabalhando com a AGI, é uma ideia muito distante ainda, né? Uma ideia realmente muito distante. Estamos trabalhando com um paradigma que me demonstraria uma inteligência artificial, uma aplicação que conseguiria perceber problemas sem que um input humano seja colocado, conseguir prever mecanismos ótimos da sua otimização em relação a funcionalidades, também sem que nenhuma perspectiva de input seja colocada, apenas diante de uma problematização. Então seria basicamente isso. Uma AGI teria um código de programação muito básico, isso é quase ficção científica. Teria um código de programação super básico, de modo que ela se desenvolveria à medida das necessidades dentro de problemáticas que fossem apresentadas a ela. Não é o modelo que nós temos hoje. Há indícios, né, há notícias de que na China teriam já iniciado pesquisas em relação a uma AGI, mas ela ainda é uma ideia distante. O que me parece, assim, em termos, de novo, ficção científica? Se nós tivermos um computador quântico daqui a um tempo, talvez esse computador, pela capacidade de processamento de dados que ele tem, ele talvez consiga suportar uma IA geral. O que é um computador quântico? Computador quântico, na verdade, é um nome também bonito, né, para chamar marketing, acerca de uma capacidade muito acima da média em relação à velocidade de processamento de dados. Então, na verdade, se hoje a gente precisa usar resfriadores, né, para os nossos processadores meios líquidos, meios pastosos e tal, o computador quântico, geralmente, o que indicam as pesquisas, os testes, de novo na China, têm sido feitos embaixo d'água, né? Então usam realmente um curso d'água, às vezes até o próprio mar, né? Algum curso d'água, para resfriar de maneira mais acelerada aquele processamento de dados. Então não é só a capacidade do chipset, né? É a capacidade também de resfriamento, dado a velocidade que nós temos ali, o processamento de dados. Tem também a questão do tamanho, né? Porque hoje em dia um computador, assim, para produzir algo minimamente semelhante à capacidade, sei lá, de processamento de um computador quântico, precisa ser uma coisa gigantesca. Enorme. E um computador quântico, ele usaria
partículas, o tamanho de partículas quânticas, sei lá, então é bem menor, né? Não sei se vai chegar a ser, né? Aí a gente teria que chamar um engenheiro de dados quânticos aqui, um engenheiro de software, de hardwares quânticos, mas aí a gente tem que perceber, né? O computador que foi alçado ao mar lá na China, ele tinha um tamanho enorme, né? Ele talvez fosse o tamanho dessa sala ainda, mas os testes indicaram de que ele tinha já uma capacidade milhões de vezes maior do que os nossos processadores atuais. Isso já é indício de que alguma coisa vai mudar, né? Já é indício de que alguma coisa vai mudar. Agora, Lucas, você falou aí ah, de ferramentas de IA na década de 80, não sei se eu entendi bem. E assim, na minha cabeça, a primeira coisa que eu ouvi falar de IA, assim, fora os filmes, foi o Midjourney ali no meio da pandemia. Tipo, legal. Aí entrava no Midjourney e falava assim, Midjourney, ilustre pra mim a vinda do anticristo. Eu fazia isso. Eu falava, nossa, que interessante. E aí você disse que é uma coisa muito mais antiga. Então, pra mim era uma coisa recente, né? Então, Quem explora bastante, de modo muito bem isso, conta essa história dentro da sua própria perspectiva pessoal, é o professor Miguel Nicoleles, né, médico brasileiro aqui radicado nos Estados Unidos, e ele tem um livro que fala sobre inteligência humana e inteligência artificial, que é o verdadeiro criador de tudo, né, que é o nosso cérebro. Então é muito bacana assim escutar e ler o professor Nicoleles quando ele vai contar qual foi o impacto dele chegando nos Estados Unidos, lá nos anos 80, e percebendo o desenvolvimento já acelerado dessa temática. Mas o que o Nicoleles nos traz, tá, e outros autores vão corroborar com isso, é que lá nos anos 80 já tinha sido quase popularizado dentro do mundo acadêmico a construção de modelos estatísticos para replicação, enfim, de testes, de parâmetros, de amostragens das ciências, né? O que o Nicoleles ilustra muito bem nos livros dele e nos podcasts que ele participa é que a forma de tu medir, enfim, a parte dele lá que ele é neurologista, a forma de medir neurônios, né, colocar os neurônios para replicar a transcrição que ele faz no nosso corpo biológico em um computador era a leitura que era feita a partir de uma descarga elétrica que era realizada pelo neurônio e que isso se traduziria então em dados. Esses dados jogados dentro de uma inteligência artificial, ela conseguiria remontar, né, como se fosse o nosso fluxo neurológico. O que acontece? A partir de um momento em que nós conseguimos ter um avanço dessas inteligências artificiais, elas começam a ter uma capacidade de entender a demanda, entender qual é o problema, sempre narrow nessa etapa. Entender a demanda e responder com o output também programado acerca de achados naquela trajetória. Então, em um primeiro momento, a inteligência artificial, na verdade, esses modelos estatísticos, eles já tinham programados tanto a pergunta quanto a resposta. Nós só colocávamos os dados e eles calculavam acerca da onde que nós partíamos, naquele caso, onde que nós chegaríamos. Então, tudo era programado, input e output. É a calculadora. A calculadora é o melhor exemplo disso. A partir do momento, isso se dá lá pelo meio dos anos 80, em que é criada a primeira IA generativa, inclusive tem lá dentro do livro do professor Nicoleles, ele conta uma história que hoje a gente acha comum, né, mas na época devia ser algo realmente impactante, que uma das secretárias de um dos professores que criaram uma inteligência artificial usava a secretária de psicóloga, né? Acho que muita gente faz isso hoje, mas usava de psicólogo. Uma certa vez o professor volta do intervalo ou volta do almoço e se depara com a secretária conversando com a amiga psicóloga que era a inteligência artificial. Então aquele filme Her, né? O cara se apaixonando pela inteligência artificial, conversando com ela. Tá. Então isso foi algo realmente muito impactante. Isso vai depois ser traduzido em filmes. Já tinha sido alvo de livros, né, do Isaac Asimov. Então tem uma construção acerca desse, a gente pode até dizer assim, desse ideal acerca da inteligência artificial, que hoje, quando a gente começa a humanizar, porque usamos e começamos a entender melhor inteligências artificiais, talvez aqui todos nós tenhamos elas no celular, várias versões de inteligências artificiais, a gente começa a ver que não é bem assim, não é nada mágico, né? Só que naquela época nós tínhamos algo tão tecnológico, tão avançado, que parecia magia. E eu li num livro do Christopher Summerfield, que ele fala sobre a influência dos modelos de linguagem
para a criação da inteligência artificial generativa, e ele cita o Chomsky, né? Que hoje muita gente conhece o Chomsky como um comentarista político, bem dizer, né? Mas o Chomsky, ele vamos dizer assim, um fundador do gerativismo na linguística, e diz que a teoria do Chomsky é uma das bases para a IA generativa como modelo de linguagem. A IA é esse modelo, a linguagem, a IA generativa é esse modelo de linguagem? Só antes de tu responder, eu queria acrescentar essa pergunta, né? Porque existe a história da IA de que a partir dessa década passada aqui, existiu um salto qualitativo que estava alinhado primeiro a essa questão de estudos de semiótica, que tiveram essa questão do Chomsky aí, e outra é que teve um salto de hardware, né? Que foi a questão das placas de vídeo da NVIDIA lá que eles fizeram para jogo e acabou respingando na própria aceleração do desenvolvimento de IA, e é por isso que tem tanta gente agora investindo em data center de maneira até alavancada, vamos dizer assim, para permitir esse desenvolvimento, né? Como é que é essa história aí, como é que houve esse salto qualitativo que permitiu essas IA generativas assim até se popularizarem, né? Boa. Isso demandaria um estudo quase mercadológico para a gente conseguir mapear esse fenômeno, né? Mas ele inicia sobretudo ali durante a pandemia. Claro, o desenvolvimento já um pouco antes da pandemia em termos comerciais, né, em termos empresariais, mas foi sendo liberado ao público no momento em que nós estávamos ali enclausurados assim com um pouco mais de tempo, né, para ficar descobrindo e brincando com essas inteligências artificiais. O que acontece? Por que o ChatGPT ele se popularizou tanto a meu ver, assim? Nós tivemos pela primeira vez uma IA não só instrutiva em relação a que ela pode ir me contando a história de como eu utilizo ela, como também muito fácil, né? Acessível. Qualquer um tem a aptidão de realizar o uso da IA, do Midjourney, do DALL-E, né? Então é muito fácil de utilizar as inteligências artificiais quando os inputs eles são linguagem natural. O problema das IAs era quando os inputs não eram em linguagem natural e tu tinhas que utilizar linhas de código específicas que tu não podia perguntar para o ChatGPT como fazer, né? Então tu tínhamos verdadeiros manuais de linhas de código para saber usar essas inteligências artificiais mais, enfim, arcaicas. Quando nós estamos trabalhando com linguagem natural e esse processamento de linguagem natural para a verificação de codificação no ChatGPT, ele começa a se popularizar e nós temos o boom econômico, inclusive, do GPT, né, e de outras tantas inteligências artificiais, mas o GPT como o grande primeiro, né, depois do desenvolvimento do chat do Bing, do Gemini, de tantos outros, do notebook LLM agora, mais recentemente, né, uma corrida verdadeiramente entre Estados Unidos e China, acerca de quem desenvolve a melhor ferramenta mais rapidamente. E nós tivemos no meio do caminho, algo quase surreal, assim, porque estava todo mundo baseado numa corrida patrimonial, né? Existe uma certa dignidade dentro da propriedade intelectual do desenvolvimento do código. Então esse código ele vale um valor bem substancial dentro do mercado normal de uso e inclusive de venda das inteligências artificiais e dos algoritmos. Do nada vem a DeepSeek. Do nada vem a DeepSeek, né? Uma chinesa, open source, quer dizer que entrega a forma nitidamente assim, acessível para todo mundo, e agora as pessoas conseguem produzir as suas próprias inteligências artificiais de modo personalizado, com os seus inputs, instruções, para não entregar um certo tipo de resposta, ou entregar só um certo tipo de resposta, e a gente já está falando aqui de âmbitos até criminais, né? Porque o desenvolvimento ficou muito acessível. Então a gente teve, em 2 anos, algo que não era acessível a um público leigo, que é como eu me coloco, né? Porque eu não sou programador, não sei programar, então público leigo em relação à programação. Agora qualquer um vira programador sem ter que fazer curso, sem entender nada de Python, de C++, de nada, né? Então qualquer um consegue resolver, consegue desenvolver um software hoje, com o auxílio das inteligências artificiais. E o que acontece? A gente começa a ter uma expansão da qualidade, né? O Lourenço falou aqui da qualidade dos hardwares, começa a ter um desenvolvimento maior da capacidade de processamento de vídeo, né? As placas de vídeo da NVIDIA têm processadores integrados, né, o que fez assim um salto de qualidade enorme dentro da tecnologia, e nós começamos a ter um problema bem sério, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, né, com a instalação dos data centers, né?
Data center parece uma boa ideia até o momento que ele vem para a tua cidade. Porque dentro do próprio Estados Unidos nós tivemos alguns problemas, e no Brasil isso está sendo bem debatido agora. PL, né? A gente tem um PL 2338, Projeto de Lei 2338, que está tentando debater esse marco legal das inteligências artificiais. Um dos pontos que está ficando de fora é o data center. Porque o data center ele não parece, mas ele causa muitos problemas sociais e problemas ambientais. Mas eu acho que talvez assim, vendo estrategicamente, talvez eles queiram deixar de fora mesmo para atrair investimento mais fácil. Porque estão fazendo isso no mundo inteiro, então existe uma preocupação de alocar o capital para cá sem trancar, mesmo a despeito dos problemas legais e ambientais, né? Porque o que está se vendo também é que existe uma preocupação legítima de que os custos de energia no geral do mundo aumentem, de tanto que estão investindo em data center e tanta energia que está indo para isso, né? Uhum. Isso aí vai ser um problema bem sério. É aquela coisa, né? A gente precisa debater sobre isso, mas se não está nem pautado, como é que a gente vai debater, né? Sim. Ficamos nós aqui fora das instituições debatendo acerca desses problemas. É um problema, tanto social, porque vem com uma promessa de gerar empregos, né? E aí ganha isenções tributárias, ganha isenções fiscais no geral, às vezes até ganha local da prefeitura, né? É instalado, não gera nenhum emprego e ainda gera impacto ambiental claríssimo em relação ao uso da água, ao uso energético, enfim. Então essas questões todas têm que ser ponderadas. Fora isso, esse PL da IA, ele está tentando fazer uma manutenção de risco mais ou menos na linha daquela carta do Elon Musk, sabe, vamos parar as máquinas, vamos dar aqui um período de stop para ver o que está acontecendo. Por que isso acontece? Né? Por que a PL da IA ela está tentando resolver um problema que existe no mundo inteiro? Tá errando, tá? Não é um bom PL, a gente vai debater isso agora nos próximos dias, não é um bom PL. Como é que é a proposta desse PL aí? Você pode sintetizar? Então, é o marco legal da inteligência artificial. Então ele vai ter algumas partes bem importantes. Vai ter as definições acerca do que é uma IA, do que é um algoritmo, de quem pode usar. Vai ter algumas colocações acerca dos usos em ambiente privado, em ambiente público, né? Então, obviamente, em ambiente privado ele vai ter um controle, mas em ambiente público ele vai ter um controle ainda maior da forma de utilização. E depois a gente vai para uma análise de risco algorítmico. Né? E aí a gente tem vários problemas relacionados à inteligência artificial. Quer dizer, não só a inteligência artificial ela pode ser nociva em relação a discriminações que ela faz, né? A gente viu isso já em ofertas de emprego, em créditos bancários, em construções até de geodiscriminação, né? Em relação à Amazon. Então nós temos alguns problemas que são relacionados a isso, ao que a gente apelida de discriminação algorítmica. Só que essa discriminação ela não nasce sozinha, nós temos outros tantos riscos que são oriundos de um uso mal feito da inteligência artificial. E quando isso acontece, a gente tem que olhar para trás e perceber, bom, mas só um pouquinho, se eu estou falando de risco, eu tenho que perceber que eu estou falando de algo que eu não conheço. Porque se eu conheço, se eu consigo verificar o risco, eu consigo verificar, eu consigo controlar. E isso é marca do PL. Não tem risco baixo no PL. O risco ele começa de médio. Então ele é risco médio, risco alto e risco tão intolerável que a gente vai proibir aquela inteligência artificial. Mas risco de quê? Isso não está claro no PL. É risco de uma discriminação, risco, sei lá, de explosão, risco de quê? E o quais que vai as sanções acontecer? que estão concebendo nesse PL aí? Então, as sanções, elas são a primeira, né, mais grave, de não utilização, ou seja, não veiculação. A inteligência artificial sequer vai ser colocada no mercado se for classificada no maior risco possível, que é esse risco intolerável. Se tiver um alto risco, ela já tem aqui de sobressalto uma utilização com uma... e aí é muito bacana, né? Com uma regulação que vai impactá-la mais fortemente em casos de ilícitos. Então, se ela, diferentemente de uma IA com médio risco, classificação feita por alguma autoridade que ainda não está definida quem vai ser. Eu ia perguntar isso, quem é que vai definir esse... Alguns falam da ANPD, né? Agência Nacional de Proteção, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não sei se é uma boa ideia. Não sei se nem a LGPD ela consegue tutelar direito. Que é uma coisa, em tese, bem mais simples, né? Bem mais simples. Não, é aí que tá. Os dados, eles são o iniciozinho da inteligência artificial. A IA é algo muito mais complexo. E, de novo, tu vai perguntar para o pessoal da ciência de dados, e o MIT Tech Review tem tido textos excelentes para conversar com pessoas de outras áreas em relação ao que acontece com as IAs.
A gente pergunta para eles, tá, mas assim, aconteceu uma discriminação, né? Negaram vaga para uma pessoa pobre que mora na favela. Por que isso aconteceu? A resposta é, não sei. Eu não conheço detalhadamente a NPD, mas é uma instituição pública, no caso. Então, eu acho que ela deve ter um problema técnico básico, que é o seguinte, tá? Quem é que vai entender isso aí? É um cara que, em tese, é do mais alto nível possível da inteligência artificial. Bom, você precisa fazer um concurso público pra Casca grossa. pra entrar nisso aí, né? Tá? Quanto que a pessoa que fez o concurso público pode ganhar de teto? Vamos supor que seja 40 mil reais hoje em dia, né? Quanto que ganha o cara que é, vamos dizer assim, top da inteligência artificial? Pô. Ele já tá lá fora, já tá ganhando muito mais. Então, tem cara, uma defasagem aí que o setor público ainda não consegue lidar. A não ser que faça, sei lá, vai contratar uma empresa terceirizada que vai prestar uma consultoria técnica para fornecer esse serviço, né? Mas esse é um problema no geral para esse tipo de emprego que hoje está muito visado, né? Vamos dizer assim, engenheiro de... Tu toca num tema que eu acho muito, muito importante. Eu, enfim, sou professor de Direito Público e hoje, dentro da faculdade que eu leciono, não sei se pode falar o nome aqui, né? Sim. Mas, então, da FMP, né? Sim. Na FMP a gente desenvolve, então, as cadeiras de Direito Administrativo e no Direito Administrativo a gente passou agora por uma reforma antes dessa reforma que está sendo debatida agora, que não vai passar, tá? O STF já disse que não vai passar, que esse modelo não passa. Mas em 2021 a gente teve alterações em relação à lei de licitações. E na lei de licitações, o que muita gente não percebeu é que ela já é uma micro-reforma administrativa. Nesse sentido, 2 são os pontos. Pela primeira vez, isso aqui para um podcast de filosofia acho que é excelente. Pela primeira vez o Estado reconheceu que existe maior inteligência fora do Estado do que dentro do Estado. Ou seja, a gente está autorizado a realizar contratações do mercado, ainda que nós tenhamos soluções dentro do Estado. Vou puxar para o meu assado. Advogados. O Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, tem uma jurisprudência em que ele permite a contratação de escritórios de advocacia terceiros, ou seja, privados, ainda que nós tenhamos procuradores públicos. Só tem um requisito, que o gestor ele declare a insuficiência dos procuradores públicos para aquela demanda específica. Claro, porque nem todo mundo vai saber entender de tudo. Então, com esses movimentos, áreas gerais, e aí tem uma modalidade licitatória que mudou o jogo, que é o diálogo competitivo, que é a possibilidade de tu verificar que tu tem um problema, mas tu, Estado, não sabe nem como resolver o problema. Então, tu abre um diálogo, pessoas da comunidade aqui do mercado vêm para dentro do Estado conversar acerca de como nós podemos resolver esse problema, eles formulam um objeto licitatório, um objeto contratual, abre-se uma nova etapa, chamada fase competitiva, em que essas empresas e outras empresas poderão vir a competir sobre aquela solução. Geralmente uma solução que não existe ainda. Claro, tudo que é boa ideia no Brasil já foi mal utilizado, né? Isso significa contratação de tecnologia de ponta, inovação. Teve um diálogo competitivo que serviu para contratar a caneta BIC. Aí a gente tá Eu já ia dizer errado. que eu sou a favor de mais diálogos competitivos e que o Estado reconheça que muitas coisas ele não consegue fazer, mas depois dessa eu já não sei se é uma boa ideia. E aí o Lourenço toca no ponto essencial. Nós temos um problema que já está sendo denunciado por alguns professores de direito administrativo desde lá de 2011, 2012, que é o problema do controle. Desde essa época, início ali da década de 2010, começamos a ter salários mais altos para várias áreas, inclusive a área jurídica, inclusive aqui áreas técnicas de utilização diária ou diurna do Estado, em relação a que os salários são muito maiores no mercado do que no Estado. Ou seja, os melhores profissionais não estão mais fazendo concurso público. Os melhores profissionais estão, se não saindo do país, estão ficando no país em cargos de alto rendimento. E aí nós temos um problema que é o problema do controle. O Estado ele tem as funções de controlar a atividade administrativa e de controlar o mercado. Mas quem é que tem controle sobre algo que o próprio funcionário público, o próprio gestor, o próprio fiscal, não conhece mais do que quem está na ponta realizando aquela inovação? Isso é um problema. Isso é um grande problema dentro do direito administrativo. Os fiscais, que antes eram os melhores e tinham os melhores salários, hoje são, muitas vezes numa turma de engenheiros de software, serão aqueles que são mais acomodados, que não, enfim, que passam no concurso. Concurso nessas áreas ali ainda não está tão disputado,
não passam nesses concursos e ficam mais acomodados em relação a uma função pública que a gente reconhece, né, que tem, salvo exceções, não tão raras, salvo exceções, uma metodologia de trabalho mais burocrática do que inovativa. E esse eu acho que é um grande problema. Aí, sobre essa questão, então, entrando nesse ponto do limite da competência técnica que há, dada a natureza de contratação que existe no Estado, né, existe uma questão, assim, que eu queria entender. Agora com as IAs generativas e com a possibilidade de você fazer, vamos dizer assim, maneiras muito mais sofisticadas de agentes atuarem em situações que eles estão lá inativos, ou se um hacker quiser invadir o governo, ele pode agir de maneira muito mais sofisticada agora, eu imagino, do que há 10 anos atrás, né? Sim. Existe alguma providência sendo tomada nesse caminho, ou as pessoas estão esperando, vamos dizer assim, um problema grande acontecer e... Então, a gente teve agora recentemente várias ocorrências de ataques hackers, inclusive aos nossos tribunais, né? Sim. Várias vezes eles ficaram inoperantes por ataques hackers. Vamos lá, o Estado ele sempre está atrás em relação à criminalidade, né? E quando o Estado vem, vamos pegar agora só uma comparação, acho que uma comparação meio barata também, mas vamos pegar agora o que aconteceu ali no Rio de Janeiro, né? O tecido social se estica tanto que uma hora ele rompe. E ele rompe de maneira abrupta, né? Rompe de maneira violenta. Então eu acho que isso é um problema dentro do mundo da cibersegurança, né? Nós não estamos cientes ou não estamos tão conscientes em relação a uma atuação do Estado a prevenir de modo efetivo essas quebras de protocolo de Eu segurança. tava vendo que uma notícia de que tem uma preocupação da FBI de que, sei lá nos Estados Unidos possam estar havendo, assim, uma inseminação de bots que ficam inativados, assim, e no momento certo eles podem ativar, sei lá, pra cancelar a energia, pra cancelar a internet, fazer várias ações, assim, coordenadas. Imagina se lá, que já tem uma colaboração muito forte da FBI, da NSA com essas empresas de generação, eles têm essa preocupação, imagina aqui, né? Aqui a gente está meio desassistido dessa parte assim de inteligência sistêmica, né? Sim. Nós não temos uma verdadeira força-tarefa. Não. Nós não temos assim uma qualidade tão grande a ponto da gente conseguir ter aqui uma segurança acerca do que vai ser realizado. E isso é um grande problema, né? O Brasil ele não é um país amador, né? Não é um país pequeno. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país com proporções continentais, a exemplo do que é os Estados Unidos, mas nós temos uma defasagem em relação a esse controle. E isso é um grande problema. A capacidade, e muitas vezes esses grupos eles vão começar, já miram, mas vão começar a mirar no Brasil, porque a capacidade de danos aqui sistêmicos e escalados, eles são enormes. Nós temos uma população exorbitantemente grande e com uma população consumidora, ou seja, cujos dados estão por aí, cujas funcionalidades estão por aí, cujo o acesso, né, está muito disponível na internet. Acho que dado antigo, mas na média, cada brasileiro tinha mais do que um celular, né? E como é que tu vai poder falar em soberania nacional? Não. Se, por exemplo, assim, ó, os Estados Unidos teve esse problema agora com Magnitsky e tudo, mas se eles quiserem desativar o GPS, cara, acabou, meu. Acabou. Acabou a civilização aqui, né? Eu teria dificuldade para chegar aqui hoje. Exatamente. Agora tu pega e acrescenta isso. Não, agora tem uma outra camada de complexidade que está sendo adicionada aí, que é a inteligência artificial, que também, se tu for ver se não tem nenhum programa nacional sendo desenvolvido nesse sentido, a gente vai ficar de novo, né, dependente de agentes externos. Não dá pra tu falar... Você pode falar em soberania formal, mas material não existe, porque a gente sempre pode ser alvo de alguma, vamos dizer assim, alguma chantagem, qualquer coisa assim. Com o início da era digital, e eu não vou saber precisar quando é que foi esse início, mas com o início da era digital, alguns autores, sobretudo da Europa, ali, duas escolas, italiana e irlandesa, começaram a pensar em um novo direito constitucional. Então o nosso direito constitucional que nós temos hoje, ele é o direito constitucional liberal, chamado liberal. Nós estamos no modelo liberal. E quando nós estamos trabalhando com o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da era digital agora, nós estamos começando a perceber que essas fronteiras do mundo constitucional, elas estão ficando mais estreitas. Então hoje a gente, exatamente em relação à soberania, a gente tem que parar e perceber, será que o direito constitucional hoje basta? Será que ele basta? Por exemplo, o caso da Uber, né? A gente quer ali impor restrições à Uber, quer impor restrições ao Twitter. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes, naquelas intimações, ele exigia?
que essas empresas tivessem sede no Brasil. Por que é importante uma empresa multinacional ter sede no Brasil? Porque daí ela tem um endereço juridicamente oponível, né? Nós conseguimos opor a ela uma série de obrigações. Se nós não temos isso, nós estamos apostando em um modelo descentralizado de soberania. Quer dizer, cooperação jurídica internacional, que é uma matéria assim, magnífica e que agora no mundo a gente tem regredido um pouco. Nós temos cada vez mais países parando de cooperar juridicamente de modo internacionalmente, porque, enfim, há políticas que não são mais tão compatíveis em relação a políticas anteriores, nas quais essas cooperações se estabeleceram. Então isso é um problema. E alguns autores, como eu sempre gosto de citar o professor Eduardo Celeste, professor italiano, então ele está nos dois mundos, né? É professor italiano que é radicado na Irlanda, na Universidade de Dublin, e ele desenvolve uma teoria chamada de constitucionalismo digital, que é do modelo liberal, mas uma necessidade de atualização. Se era do modelo liberal, ele era baseado na ideia do Estado, né? Do Estado-nação, das revoluções liberais propriamente dita, né? Francesa e norte-americana. Quando a gente está trazendo o constitucionalismo digital agora, ele diz, olha, as bases principiológicas, como a Corte Suprema, tudo isso se mantém, mas a gente tem que ter aqui uma cooperação em nível constitucional, ou seja, transfronteiriço ou desfronteirizado, né? Deve estar errado essa palavra, mas sem fronteiras. Mais fácil, descentralizado, ou seja, um poder jurídico, né, um alcance jurídico, o que nós chamamos de poder extroverso, que alcance qualquer situação em que os países tenham a mesma base constitucional. Isso já tinha sido ideia aqui na América. Com a OEA e com a criação das Cortes Interamericas de Direitos Humanos, né, nosso caso aqui na Corte Interamericana, nós tivemos a ideia de realizar um direito constitucional comum latino-americano. Ou seja, dentre todos os povos das nações latino-americanas, um direito constitucional que seria comum a todas elas. Isso facilitaria uma série de situações em âmbito comercial, em âmbito de restrição de direitos fundamentais, em âmbito também de colaboração com crimes que ocorrem entre um país e outro. Por que essa ideia não foi para frente? Porque os nossos povos são muito diferentes, né? Então, tu pega o povo brasileiro, tu pega o povo boliviano. A gente vai pensar assim, são duas constituições. Na verdade, só na Bolívia eles têm o que eles chamam de uma multinação. Então, na Bolívia existem 3 ou 4 nações em que todas elas estão, de alguma forma, e eu tenho muita curiosidade em parar para olhar isso, de alguma forma estão integrados e funcionam, operam em relação a isso. No Brasil não tomou essa decisão, embora a gente pudesse ter tomado, tomou a decisão de não. Vamos fazer uma única nação, a nação brasileira, e dentro dela nós vamos estabelecer aqui regras normativas, no sentido daquilo que é estatisticamente mais normal, e normativas no sentido de impor aos outros povos que aqui estão estas regras aqui brasileiras. Então notem, se a gente está trabalhando com o direito constitucional, que é o direito que mexe com todos os direitos, né? Todos os ramos do direito nascem a partir do direito constitucional. Com uma perspectiva digital e descentralizada, nós estamos trabalhando com uma perspectiva agora de sem mais necessidade, sem mais utilidade para offshores, sem mais utilidade para crimes digitais realizados de maneira internacional, uma possibilidade agora, a depender dos países que adiram a essa realidade do constitucionalismo digital, a um alcance do Estado brasileiro sem fronteiras, aos países que façam o mesmo modelo. Então é assim algo que está na pauta do dia. Não acho que essa seja a ideia final, acho que a gente vai ter que refinar essa ideia ao longo dos anos para conseguir chegar a um modelo de Estado, a um modelo de Constituição que faça sentido nessa realidade digital. Mas que alguma coisa vai mudar para que a gente consiga pelo menos manejar essas situações, vai ter que existir. E quais são os perigos exatamente do uso da IA? Não só, como a gente tá falando assim, hackers profissionais, digamos assim, mas até pelo uso corrente mesmo. Eu vi um caso agora recente de uma moça ou de um casal, não lembro bem, que foi para algum país da América Central e perguntou no ChatGPT se precisava de visto ou não. Ele falou, não precisa de passaporte, não precisa de nada. E ele chegou lá e, não, claro que precisa. Ele falou, não, mas eu perguntei pro ChatGPT. Bom, paciência, né? Tem uma família que processou o ChatGPT, né? Porque, segundo eles, teria incentivado o filho deles a se suicidar, assim. Existem situações, assim, que a gente vai entendendo
cara, até onde essa coisa pode chegar, né? Porque muita gente usa também o ChatGPT como suporte psicológico, como suporte pra muita coisa, né? É, Mas inclusive, quem tá errado é a médico, empresa ou são as pessoas que usam o ChatGPT como função psicológica? eu Oi? acho que Tem essa questão, quem tá errado é a empresa ou é Ah, a sim, pessoa? claro, exatamente. Né? É uma discussão importante, eu acho. E além disso, ainda tem os problemas aí que muita gente tá preocupado com essa chegada das eleições aí no ano que vem, né? Vários vídeos, cara, vários vídeos já chegou assim, sei lá, minha esposa, meu sogro. Nossa, olha aqui isso aqui que tá acontecendo. Eu falo, não, peraí, isso aqui é IA. Mas você se confunde mesmo, A né? gente tá num ponto que tá quase irreconhecível. Tem Isso aí. algumas coisas que estão quase irreconhecíveis. Então, quais são os perigos não só do uso na programação por hackers profissionais, mas por esse uso corrente e se existe alguma possibilidade de restringir isso ou não? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? A pergunta de R$ 1 milhão, né? E, e essa é uma pergunta também que eu acho que é a mais importante hoje. Se a gente está falando de. Sempre que a gente fala de regulação ou de tentar controlar, tentar prever o que vai acontecer em termos de direito, e aqui me voltando agora à minha função de jurista, né? A gente não pode partir dos casos extremos e não pode partir das exceções. A gente tem que fazer isso em momentos apartados. Agora, a gente tem que partir da normalidade. E esse uso corrente é o uso que mais intriga, né? Porque nem isso a gente sabe ainda. Por exemplo, a responsabilidade é da empresa desenvolvedora ou é da família que permitiu que uma criança, ou já adulto, utilize a ferramenta inteligência artificial? E ele poderia ter usado qualquer uma. Notebook LLM, ChatGPT, podia usar qualquer uma. Tem aquela questão, né? Ninguém pode ser obrigado ao impossível, né? Será que é possível para IA generativa estabelecer um controle assim? Porque pelo que eu tava entendendo, que eu fiz algumas pesquisas antes de vir, existem maneiras de tu pedir pra IA hackear alguém, né? Encontrar maneiras de hackear alguém. Aí você encontra uma maneira, aí depois as pessoas vão lá, denunciam pra IA e a IA, não, vamos cortar essa maneira. Mas pela própria natureza ampla do modelo, você sempre vai encontrar brechas nisso. Sim. Primeiro vai Então, acontecer o problema, depois a gente resolve. Exatamente. Então, o centro da questão parece assim, olha, se é impossível, através da própria estrutura geral do modelo, você criar essas restrições, ou você tira completamente do mercado, ou você permite e a responsabilidade é sobre o usuário, né? Eu fico sobre esse paradigma, assim. A não ser que tenha algo claramente direcionado no algoritmo, que você consiga verificar isso, que você consegue ver que a empresa foi intencionalmente danosa sobre o usuário, né? Essa tese da intenção, da intencionalidade do dano, eu nunca fui muito crente, sabe? Eu acho que ninguém, em sã consciência, desenvolveria um produto a ser vendido que causa prejuízo. Isso é anti... Sim, me parece uma hipótese absurda, né? Então, mas depende de como você interpreta prejuízo. A gente estava comentando, por exemplo, do caso do DeepSeek, né? Tem toda essa polêmica de você incluir valores e ideologias nas respostas da IA, né? Tem até aquele print que os caras perguntam alguma coisa sobre o governo chinês, né? Sim. Ele dá uma resposta super enviesada, nem lembro. Faça um poema sobre Bolsonaro, faça um poema sobre Lula, né? Teve isso. Já começou aí o problema. Então, assim, aí nesse caso, o prejuízo é uma coisa, assim, subjetiva, digamos assim. Essa história começou, assim, com... Vamos pensar no que ficou mais popular, né? Lá em 2018, nós tivemos um caso que foi mundial, que foi o caso das tranças bonitas. Não sei se vocês lembram disso. Pesquisava trança bonita, apareciam tranças de mulheres brancas, mulheres loiras. E quando pesquisava trança feia, ou mulher feia, apareciam mulheres negras e mulheres árabes. Então nós tínhamos um começo aí. Só que isso não era inteligência artificial. Isso era estatística de busca. Quando a pessoa clica para ver como a inteligência artificial ser discriminatória na verdade ela só está reiterando, refletindo as nossas próprias discriminações naturais. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: a pessoa colocava trança bonita e clicava na pessoa loira com uma pessoa branca com trança loira. Daí isso alimentava. Isso alimentava, não é nem IA, é só o buscador do Google mesmo, Sim. né? A estatística do Google. Que hoje a gente até poderia dizer que é uma IA assim, lato sensu, né? Com o nosso entendimento atual. Mas na época não, era o buscador, era o provedor. Estatisticamente aparecia aquilo. Quanto mais pessoas buscavam, mais pessoas apertavam na pessoa branca, mais aparecia a pessoa branca. E tem a história de que o próprio Google tentou reverter isso, né? De uma maneira... E conseguiu. Aí, por exemplo, assim, Cara, eu vi situações absurdas. Desenha uma pessoa nazista da década de 40. Parecia uma pessoa negra nazista, assim, porque eles tentaram fazer a IA direcionar pro lado inverso. Né?
Uhum. E isso aí é a importância, aí o ponto que eu queria chegar é a importância que as próprias desenvolvedoras, né, e aí nós temos dois nomes muito fortes do início dessa pesquisa, ainda em 2018, 2019, 2018, lá nos Estados Unidos, que é a Melissa Heikila, Uhum. que é uma engenheira de software que trabalha, pesquisa em MIT, então ela alimenta bastante, assim, bem frequentemente o MIT Tech Review. Uhum. É um site que está disponível aí para todos nós. E a Catherine O'Neill, que escreveu aquele livro Weapons of Math Destruction, né? Que é armas de destruição a partir da matemática. Nós aqui no Brasil traduzimos como armas de destruição em massa. Não ficou muito boa a tradução, mas dá a ideia. Por que isso? Elas acabavam alocando a forma de nós combatermos isso com feedback, para demonstrar exatamente essa fragilidade das IAs, né? Uhum. A forma de combater a discriminação não é aumentando a segurança, colocando uma linha de código de que a IA não seja racista, não seja homofóbica, não. Era dando feedback. Olha, isso aqui que tu fez não pode fazer. É algo análogo ao que o Twitter fez com as notas da comunidade lá. Não acompanhei esse caso. Quando você... Perdão, pode falar. Pode falar. Mas, Então, quando você diz feedback, você diz assim, aquela perguntinha que o ChatGPT faz no final. Ah, você gostou da minha resposta? isso é o feedback do usuário. Ah, O programador ele também tem um feedback que ele consegue buscar na base de dados e demonstrar aquilo que é prejudicial, aquilo que na nova versão, e por isso saíram várias versões, o ChatGPT não pode mais fazer. Uma questão que eu achei pavorosa, assim, porque como as pessoas estão usando o ChatGPT para coisas muito íntimas, né? E a gente sabe que o ser humano ele pode pensar em um monte de bobagem, né? Então as pessoas vão lá e perguntam um monte de coisa absurda no ChatGPT. Eu vi uma entrevista do Sam Altman tempos atrás que ele falou assim: olha, os dados do que estão aqui no ChatGPT, em tese, são públicos. Se tiver algum processo judicial, eu libero qualquer dado que tiver aqui, entendeu? Então, isso é um risco que as pessoas não estão se atentando, que assim, você está alimentando uma IA lá, que na verdade depois no futuro pode ser uma arma contra tu mesmo, assim, né? É o que a gente chama de garbage. Vamos supor assim, tipo, eu quero fazer uma carta de demissão de um funcionário, né? Ele bota os dados lá, CPF e tudo assim, né? Bom, em tese eu tô violando a LGPD aí, né? Depende muito da ferramenta que tu usa, né? Se tu usa a versão gratuita do ChatGPT, tu tá jogando os dados da pessoa, os dados sensíveis, que a gente nunca recomenda que faça, né? Sim, claro. Tá jogando os dados sensíveis para a ferramenta. Outras versões, eles garantem a criptografia, né? Enfim, ponta a ponta, de modo que tu não... Mesma coisa que o WhatsApp usa, de modo que tu não vai ter esse problema de vazamento de dados, né? Do data leak. Só que esse problema que tu estava falando é o problema desde o início que os desenvolvedores comentam, né? É o garbage in, garbage out. Quer dizer, tu vai transformar aqui, tu vai trazer dados totalmente enviesados, totalmente inúteis, ou enfim, úteis, porém com um viés para dentro da inteligência artificial, tu vai trazer um resultado que também é inútil, né? Ou prejudicial. Então esse é o grande problema da IA. Ela é uma ferramenta, ela é uma indústria que se tu coloca uma coisa que é inútil de um lado, tu vai sair com outra que é inútil de outro, né? O resultado vai ser inútil. Agora, qual é o problema? Se nós queremos aqui fazer, vamos pensar que nós somos um banco e nós queremos fazer uma bela IA de análise de risco. Seguradoras de vida, né? Seguros de vida fazem isso desde os anos 90. Vamos aqui estabelecer então que nós queremos seguros de vida. Como uma decisão de negócios, a gente quer só pegar dados altamente precisos, forçando assim uma representatividade adequada do cenário, ou nós queremos dos nossos usuários que utilizam já os serviços do banco? O que é que nós vamos focar? Pegar os usuários. Pegar dos usuários. Já estão disponíveis, é mais barato e é focal naquilo que nós precisamos. Então, qual é a média dos usuários do banco? Perdão aqui na generalização. Mas, né, um número alto por cento são homens brancos, de meia idade, enfim, heterossexuais, se tiver esse parâmetro ali. Aí chega uma pessoa, né, que as próprias autoras fazem essa menção, né? Chega uma pessoa da maior vulnerabilidade, dentro do direito constitucional a gente chama isso de interseccionalidade, né? Então, uma mulher negra, de alguma religião minoritária, de alguma região do globo minoritária, vem para esse banco e pede o seguro de vida, pede o financiamento e assim por diante. A IA, diante das informações que ela tem, ela não vai saber responder com qualidade acerca da garantia que aquela pessoa tem em pagar ou não pagar. Pode ser que ela seja milionária, mas dadas as construções que foram feitas acerca dos estereótipos datológicos daquela pessoa, a resposta vai ser, olha, nós não temos dados suficientes pela segurança do pagamento, então não defere.
não entrega esse bem da vida. Mas isso já foi resolvido em tese, né? O artigo 20 da LGPD eles nos traz uma possibilidade de revisão das decisões tomadas exclusivamente com o uso de IAs automatizadas, né? Então, se uma decisão foi tomada de maneira automatizada, tu pode pedir a revisão. Me parece que a questão é uma empresa revelar ou não que foi tomada dessa Aí é maneira. que tá. Tu precisa saber que foi tomada por IA. Aí veio o princípio da identificação. Precisa ser dito que foi feito por IA. Só que isso não é o problema. O problema é o seguinte, tá, foi feito por IA, mas qual foi o problema? Por que que eu não recebi? Ah, é porque tu eras de uma minoria. Isso não vai estar escrito. Isso não vai estar demonstrado. E quando os desenvolvedores foram para a máquina e perguntaram, tá, mas qual foi o motivo e tal, não se tinha uma caixa de diálogo para que ela respondesse isso. Sim. Porque os modelos não eram feitos dessa forma. Sim. Quando o ChatGPT veio, eles fazem as mesmas perguntas. Tá, então uma IA fez isso e tal, tá aqui o dataset, tá aqui os dados que eles foram utilizados, tá aqui a programação, me explica por que isso foi feito. Eles não sabiam. Isso volta à questão do limite técnico que o governo apresenta, que vai ser maior ainda se for pensar no usuário comum. Exatamente. Se tu for tentar descobrir assim, tá, eu fui discriminado. Como é que uma pessoa comum vai conseguir uma assessoria que prove isso? É impossível. É impossível na prática, né? Em 2021, a Existem Espanha... muitas maneiras sofisticadas de tu disfarçar um algoritmo. Muito. E é fácil fazer isso. Sim. Em 2021, na Espanha, eles aprovaram a Lei Rider. Inclusive, foi o motivo do porquê eu fui para a Espanha fazer parte do doutorado. A Universidade de Coruña, inclusive, esteve à frente dessa legislação, na parte acadêmica que lhe cabia. E essa Lei Rider ela inova um pouco dentro da inteligência artificial e ela exige agora que as inteligências artificiais sejam XAI. Explainable AI, que elas sejam explicáveis desde o modelo, desde a concepção. Então, desde 2021, em tese, isso não tem se demonstrado de maneira efetiva dentro do mercado, mas em tese, todos os desenvolvimentos de inteligência artificial precisam, desde o modelo, serem autoexplicativos. Qual é a questão? Se a inteligência artificial não puder explicar em linguagem natural, acessível a qualquer pessoa, o motivo de uma decisão, ela não deveria estar no mercado. É o que diz a lei. O que parece é que um dos casos do risco que não se pode tolerar dentro do PL 2338 vai ser esse, de uma IA que não consegue explicar. E aí a gente vem, e que bom que estamos aqui dentro da Logos falando sobre isso, vem a questão da racionalidade da transparência. Se nós estamos trabalhando agora em um cenário em que precisamos de explicabilidade, precisamos de transparência para entender o que acontece, e aí, sabendo o que acontece, remediar, melhorar e até buscar soluções inovadoras, a partir do momento em que nós precisamos ter o ser humano de volta no centro das decisões, nós estamos trazendo dignidade para o debate da inteligência artificial. É um problema muito grande você conceber um algoritmo que vai te entregar um resultado racional. Mas eu acredito que seja um problema maior ainda tu explicar e demonstrar isso aí. Para as pessoas comuns. Os desenvolvedores, eles dizem, né, olha, a gente está tentando, mas isso aí é quase impossível, porque os modelos não são feitos para serem racionais, os modelos são feitos para serem estatísticos. E estatística é sempre probabilidade. Eu tenho uma pergunta, Lucas, a gente está se aproximando aqui do final do nosso podcast, mas uma questão me chamou muita atenção, que é o uso de inteligência artificial na arte. Né? O George Martin, que é o autor lá do Game of Thrones, chegou a processar, não sei se o ChatGPT, mas parece que sim, ele, a J.K. Rowling, mais uns 1000 autores se juntaram para processar, dizendo que os textos dele foram utilizados como base, e isso, eu não sei se ele falou exatamente isso, mas como se configurasse plágio. A gente teve algumas questões também em relação ao uso de pinturas. Alguns pintores foram lá dizendo, olha, tá vendo esse olho aqui dessa imagem que foi gerada? Esse é exatamente o olho do personagem que eu pintei no quadro tal, e que meus quadros foram usados para isso, e isso seria plágio. Você vê alguma possibilidade disso ser plágio? Onde é que tá a ética nesse quesito? Pô, a gente vai jogar um livro, vai jogar uma pintura ali dentro, uma foto, e ele vai gerar aquilo que eu quero de uma maneira diferente. Como é que é essa questão ética em relação ao IA? Puxar mais uma coisa, Araújo, que daí tem uma questão bem filosófica, assim. Qual é a diferença real entre, sei lá, eu ler o George Martin e me inspirar a escrever um texto inspirado naquilo que eu li,
e jogar isso numa IA e poder usar isso a partir do que foi jogado lá e alimentado lá. Existe uma diferença nisso que poderia se alegar plágio, ou é só uma ficção nossa? Essa questão é só mais uma técnica que foi desenvolvida, né? E a IA é uma técnica para os artistas usarem em cima do que já foi produzido, assim como tu se imergir numa obra lá é outra técnica para isso aí, né? Haverá quem diga que na verdade é uma questão de tempo, né? Tu usar ou não a IA, tu ganha tempo. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que, e me alinho de novo ao professor Nicoleles, no que ele diz acerca da prisão temporal da IA, né? E da prisão de criatividade a gente pode incluir aqui. Porque se eu estou trabalhando com arte, música, literatura, artes em geral, eu estou trabalhando com o quê? Criativo do ser humano. E se eu estou utilizando só dados passados e estou utilizando, me baseando única e exclusivamente, o antigo, né, Ctrl+C, Ctrl+V, agora é eu jogar no ChatGPT, o que a IA está nos entregando, eu vou estar preso ao passado. Ah, mas será que o passado é tão ruim a ponto de eu não querer ficar preso ao passado? Faz uma música do Legião Urbana aí com inspiração no Cazuza, sei lá. Acho que seria horroroso isso. Mas será que não é legal ficar escutando isso? E o ponto eu acho que não é esse, né? Não é ser legal, não é ser bonito, não é ser útil. A questão é ser autoral. Eu acho que a gente está entrando numa era em que tudo é tão fácil, tudo é tão rápido, que a gente está voltando a uma questão de autenticidade, né? Eu, por exemplo, eu fazia muito tempo que eu não pegava um disco mesmo, um álbum, mesmo que seja no Spotify, ainda que eu goste e tenha LPs, né? Mas mesmo que seja no Spotify, pegue e escuta o disco todo, a obra, como ela foi pensada para ser escutada, e não em partes, não no shuffle. Escuta o disco todo. Eu acho que isso é uma crise que a gente está voltando a assimilar, né? Não ficar preso à artificialidade, nesse sentido de que tudo é moldável, tudo é muito fácil de ser reconfigurado, e nos voltarmos à dimensão humana. Algo que assim, que eu não tinha muito o hábito de escutar músicas voz e violão. Eu gostava da música inteira, né? Quer dizer, com baixo, com guitarra, com tudo, com bateria. E de uns tempos para cá eu vejo que há uma explosão, inclusive em relação aos meus alunos, que tem a minha faixa de idade ali entre 17 e 23 anos, 24 anos, falando de graduação, em que eles estão voltando para essas questões de autenticidade, né? Então, ao invés de ir em uma balada com música eletrônica, eles estão indo em barzinho que tem um cara tocando, um cara que ninguém conhece, mas que é um músico aqui da região, do bairro, e que está realizando esse desenvolvimento. Então, eu acho que isso é uma dimensão humana que a inteligência artificial meio que nos autonomiza, né? Quer dizer, como tudo é tão fácil, agora eu quero voltar. Como tudo comercial é tão fácil, agora eu quero voltar para a dimensão humana. Acho que isso é um bom ponto. Tocou num ponto do impacto na inteligência real e até na velocidade, né? Porque apesar de que boa parte das pessoas alegam, olha, eu tô tendo processos mais rápidos a partir da inteligência artificial, eu consigo imaginar claramente, sei lá, por exemplo, no teu caso, advogados que antes tinham um modelinho pronto para cada tipo de contrato, tudo organizadinho assim, e agora o cara só joga com IA. E acaba levando mais tempo para elaborar isso, porque ele não se leva mais esse tempo de pegar e organizar esses contratos da maneira que ele estaria preparado. Essa é uma questão de processo, assim, porque tem gente que começa a criar uma dependência e acaba perdendo a capacidade de raciocinar por conta própria. Mas voltando à questão da autoralidade, eu acho que é a questão mais polêmica aqui, né? Apesar de eu tá totalmente inserido nessa trend aí que tu alega, tipo, vamos dizer assim, que a gente chama de neoanalógico, né? As pessoas estão querendo voltar para uma coisa que não esteja tanta dependência do digital, né? Eu tenho ainda dificuldade de ver a diferença efetiva entre eu usar uma ferramenta e eu escrever só no sentido de que, tipo, para a pessoa fazer por conta própria, sem o auxílio da IA, a pessoa precisa de mais habilidade. Bom, mas essa pessoa com mais habilidade, usando IA, se ela for boa mesmo, ela também vai ter um ganho nisso aí. Então, a questão da autoralidade, ela ainda se mantém, porque, querendo ou não, no final, vai ter que ter alguém discernindo. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, para publicar isso aí e ganhar força, né? E essa qualidade ela não pode ser adquirida sem a pessoa ter um caráter artístico. Então, eu ainda tenho dificuldade de ver essa diferença, ainda mais considerando que artistas que estão usando IA e eles estão relatando ganhos também com essas ferramentas, né? E mais, viu? O Lucas, o professor comentou dessa dimensão humana, né? Da gente retornar essa dimensão humana. E eu acho que, assim,
se essa é a tese, assim, existe uma diferença entre a dimensão humana e a dimensão, sei lá, dos computadores, a dimensão digital, com isso, essa dimensão humana tende a ficar ainda mais clara, né? Porque assim, o contraste entre uma arte feita por uma IA e uma arte feita por um ser humano deve ficar ainda maior, porque a gente está buscando a coisa humana, sabe? Então eu acho que se realmente existisse um problema desse plágio, das IAs estarem copiando artes humanas e fazendo algo muito parecido, isso seria, na verdade, um grande contra-exemplo a essa tese de que existe uma diferença substancial entre as duas coisas. Ou seja, se existe essa diferença, a IA nunca vai conseguir fazer uma cópia tão boa quanto a obra original. Eu vejo esse problema mais num nível pragmático do que moral. Então, qual que é a minha visão? Moralmente, assim, eu não vejo problema na pessoa usar essas ferramentas para isso. Mas eu vejo um problema de nível pragmático da pessoa começar a criar dependência disso muito cedo e não desenvolver aquelas habilidades manuais que são essenciais para a pessoa fazer aquilo num alto nível, né? Todo artista, todo desenhista sabe que ele tem que aprender uma coisa à mão lá para fazer um negócio bem feito. O cara que é músico tem que aprender a teoria musical, tem que estudar isso. Não adianta tu pedir para IA te ensinar, você vai ter que estudar isso aí de fato, aprender a tocar um instrumento, tudo. Eu vejo assim, a pessoa começa lá com 10, 12 anos a pedir pra IA fazer uma música pra ela vai ter um limite de aprendizado que ela não passou pela facilidade que o negócio promove, né? Mas isso me parece um problema mais pragmático da educação, da maneira que tu vai educar as pessoas, da maneira que tu vai impor limites, do que um problema de nível moral, né? Tem um caso aí, vou citar só 2 exemplos aí na literatura. O Houellebecq, né, o autor francês, conhecido como o escritor mais feio de todos os tempos, né, uma figura tenebrosa, ele teve uma época que tinha gente criticando ele por conta do uso de Wikipédia. Então, no livro dele, ele falou, ó, segundo o Wikipédia, aí ele fazia assim. Só que tinha um tom irônico e tudo mais. E os livros dele, pô, ele é reconhecido, tal, todo ano é cotado pro Nobel, então um grande escritor. Não duvido que ele não falou ainda, ou se ele falou, não sei, mas não duvido que ele não esteja usando inteligência artificial, porque ele já usava o Wikipédia quando todo mundo já dizia, ih, o cara usa o Wikipédia, ele já usava, né? E um outro caso recente foi de um livro famosinho aqui, não vamos citar nomes, mas um livro de um autor que tem um certo público, em que saiu lá na impressão, assim, agora o parágrafo reescrito, 2 pontos, pá, disse chat GPT. Então, Aí o cara, realmente, ele foi demais, né? Mas tem esses casos, né? A diferença de uso também, né? Aquilo que a gente tava falando, né? O modo como o próprio artista vai usar, né? O chat GPT. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte, tem alguma coisa na França, então, porque o jogador mais feio da história era francês também, né? Qual deles? Bah, Ali talvez só perca pro Carlitos Tevez, cara. Tem. Mas o que acontece? Em Londres, acho que foi ali no final da década de 2000 também, acho que 2008, 2009, fizeram uma pesquisa que eu acho muito fascinante pra gente trabalhar com esses pontos. Pegaram taxistas que utilizavam GPS e que não utilizavam GPS e mediram a capacidade cognitiva deles. Não tem dúvida. Aqueles que utilizavam o GPS, eles tinham uma parte do cérebro. sim. Agora eu vou faltar aqui na precisão, mas é uma parte do cérebro que serve não só para guardar informação, mas para orientar o espaço de uso, reduzida. Assim, ó, reduzida mesmo, como se fosse um músculo que não é utilizado, atrofiada. Enquanto que aqueles que não usavam o GPS, hoje a gente falaria o Waze, né, mas o GPS na época não tinham essa parte atrofiada. Qual foi a conclusão que se chegou? Vai ser desatrofiado em relação à média das pessoas? Em relação aos outros taxistas. Tá, entendi. Qual foi a conclusão que eles chegaram? De que estes que tinham o músculo cerebral mais atrofiado, eles tinham transferido uma função cerebral para o GPS. Então eles tinham deixado de ter uma capacidade cognitiva que aqueles que não utilizavam tinham. E isso se reflete, é o que o Lorenzo aqui falou. Se nós estamos trabalhando com música, nós não aprendemos produção musical, nós vamos ter um limite. E o limite é essa criatividade. Nós não vamos ser fazer criativos. um outro podcast só para tratar do tema inativismo, inteligência artificial. Porque tu trouxe uma questão assim que existe a visão inativista que a mente ela não é só a mente, mas existe também o conjunto de ferramentas que a pessoa tem acesso quando está em um certo ambiente. Então ela leva em conta o aspecto ambiental para considerar o que é as faculdades cognitivas de cada um. E com essa questão da inteligência artificial, isso está cada vez mais em voga, né? Porque as pessoas, tipo, eu mesmo, assim, Google Maps toda hora.
É como se fosse um segundo cérebro que tá ali acoplado. Quer ver uma coisa que eu tinha quando era criança e tinha que ligar geralmente para coleguinhas da aula? Eu sabia o número deles de cor, Hoje quase ninguém nem sabe nem o seu próprio nome. nem o seu próprio número. Eu mesmo demorei, assim. Eu falei, cara, vou ter que criar vergonha, porque eu comprei um número novo. Cara, toda vez eu olhava. Meus Cara. pais, que é o mesmo há 10 anos, e é esses aí que eu lembro. Lucas, felizmente a gente vai ter que acabar por aqui por causa do nosso tempo, mas eu já fico o convite pro próximo podcast, porque a gente entrou agora no final no outro tema, já escavou e já viu que dá pra falar muito mais sobre esse tema, que cada dia mais se atualiza. Eu acho que vale a gente marcar um podcast do Lucas e do Vicente, né? Que é um dos artistas Sim, aí, sim. um dos entusiastas aí da IA. Eu acho que ia ser um podcast muito legal, assim, trocar esse tipo de ideia. E vou te agradecer pela conversa, pelo papo. Aprendi bastante aqui. Eu que sou um ignorante total em tecnologia, entendeu? Meus computadores sempre foram a manivela, que é aquela coisa tipo assim, tá entrando na reunião? Tô rodando aqui, tá saindo carvão aqui. Então eu sou um nada em tecnologia, aprendi bastante. É muito legal a conversa, tenho certeza que o pessoal também gostou. Agradecer também ao Vitorelli e ao Lorenzo que participaram e principalmente a você por essa conversa tão legal. Não, maravilha. Convite aceito aí pro próximo e acho que se a gente pode, sim, fazer um finalzinho, né? É que esse desenvolvimento da inteligência artificial, ele tem nos aprisionado no passado, né? E acho que essa busca pela autenticidade agora é uma dimensão de busca de um futuro. Acho que é isso que aqui clubes, né, como a Logos, com um retorno à filosofia clássica, um retorno a esse pensamento, programas como esse aqui, os CDFs, né, acho que tem muito a contribuir com essa construção de uma visão, ainda que micro, né, mas querendo um macro, essa visão de que nós não podemos ficar restritos a um passado e precisamos construir um futuro. Então, muito obrigado. Muito bom. Maravilha, obrigado, Lucas. Obrigado. Bom, pessoal. Só quero agradecer, então, ao Lucas, quero agradecer ao Vitorelli, que sempre vem de São Paulo aqui pra gravar, aqui em Porto Alegre. Agora Curitiba, né? Curitiba agora? Agora Curitiba. Voltei. Muito bom, muito bom. Tá, vamos ter que ter uma sede nossa lá em Curitiba. Vamos fazer. E quero pedir pro pessoal seguir o canal e também assinar Logos. Valeu. É isso aí, galera. Bom, tornem-se assinantes. Eu não sei em que mês você está vendo esse podcast, né? Mas, como eu já falei no último podcast, que eu também não sei quando saiu, né? Os próximos meses aí prometem. A gente tá com vários projetos, vocês podem ver, né? Os nossos livros da loja, nossa assinatura, as obras completas de Aristóteles e muitas coisas que estão aí por vir. Seria muito legal se viesse uma coisa de IA também, né? Ia ser muito interessante. Então é isso. Nos sigam no YouTube, no Instagram. Tornem-se assinantes que vocês vão ver muitas novidades por aí. Ok? Então é isso. Agradeço novamente ao Lucas e ao Lorenzo e ao Vitorelli. Um abraço e até a próxima.